Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Este é o seu canal Justiça em Foco Notícias, o nosso encontro desta noite, né, pessoal? Já nos vimos pela manhã, fizemos 2 vídeos aqui atualizando situações aí, a CPMI do INSS, e ontem houve julgamento lá no STF, né, o núcleo 4 da chamada trama golpista, pessoal. E nesta noite, hoje, saiu aí a decisão aí, o acordo, a sentença aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus, né, foi publicado no dia de hoje pelo STF, né, pessoal? Agora a sentença definitiva publicada, né? Vamos trazer aqui informações a respeito deste assunto, pessoal. O STF publica a decisão que condenou Bolsonaro por trama golpista, né, pessoal? E abriu prazo para o recurso, né, pessoal? E o único recurso cabível nesse caso aí é embargos de declaração, pessoal. Existe aí também embargos infringentes, mas não tem como, nesse caso, haver um embargo infringente, porque já há entendimento que no STF, quando há divergência, né, entre a decisão dos ministros, tem que ser mais que um, e apenas o que divergiu da decisão dos outros foi o ministro Fux, né, pessoal? Então não cabe embargos infringentes, teria que ser mais de um ministro discordando da decisão do relator aí, no caso Alexandre de Moraes. Nesse caso apenas houve um, então não cabe, no caso do STF, embargos infringentes, só tem embargos de declaração, né, pessoal? Vamos que vamos. Vamos lá. Advogados têm até 5 dias para apresentar os chamados embargos de declaração, pedindo esclarecimento sobre os votos, né, pessoal? Se quiserem tirar algum esclarecimento, alguma dúvida em relação ao voto de qualquer ministro lá, esse é o momento, né? Então, tem 5 dias aí, a expectativa da corte é que o processo seja concluído até o final do ano, pessoal. Aí a galera foi condenada, comece aí a cumprir a sua pena, né? O Supremo Tribunal Federal publicou nesta quarta-feira, hoje, dia 22, pessoal, a decisão da primeira turma que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe. Agora será aberto o prazo para que as defesas possam apresentar os recursos questionando aí o entendimento dos ministros. A decisão foi publicada no Diário da Justiça. Os advogados terão agora até 5 dias corridos para apresentar os chamados embargos de declaração, já que o chamado núcleo crucial foi condenado por 4 votos a 1. O documento tem quase 2.000 páginas, galera. O que são embargos de declaração, pessoal? São recursos usados para apontar contradições ou trechos pouco claros da decisão. Não costumam mudar a sentença, mas tratam de esclarecer omissões, alguma dúvida que há aí obtida na sentença, né? Em situações mais específicas, podem levar a algum ajuste aí no tamanho da pena, dependendo aí da situação, né, pessoal? Cada caso é um caso, não? Vamos continuar lendo aqui. Depois da apresentação dos recursos, não há um prazo para análise. O relator Alexandre de Moraes pode avaliar individualmente alguns pedidos ou submeter o caso ao colegiado. Também pode requerer que a Procuradoria-Geral da República se manifeste antes de levar o caso a julgamento. Ou seja, a prisão de Bolsonaro ou qualquer um dos outros réus não será imediata. No Supremo, há a expectativa de que eventuais recursos sejam analisados aí até o final do ano, né, pessoal? Tem 5 dias, mas ainda tem um tempo para os ministros estarem ali analisando, né? A pena só começa a valer quando o processo estiver concluído e não houver mais possibilidade de recurso. E isso acontece após análise por parte dos ministros e esses pontos foram acatados ou não, né, pessoal? A defesa de Bolsonaro pode questionar o papel de liderança atribuído pelos ministros ao ex-presidente, o que garantiu a maior pena, que é a de 27 anos e 3 meses de prisão. Advogados dizem que não ficou comprovado também que a organização criminosa agiu de forma armada. As defesas também devem insistir nos chamados embargos infringentes, que têm o potencial de mudar a sentença. Nesse caso, são 15 dias para a entrega desse pedido. Mas o pessoal já tem como é que se fala, né? O pessoal já está lá resolvido isso, essa questão lá no STF, já tem mais do que resolvida, a questão mais do que sanada lá no STF, não vão conseguir fazer embargos infringentes, pessoal, já foi caso já solucionado, já mais zilhões de jurisprudências a respeito desse assunto lá, pessoal, então
podemos esquecer, vamos tentar insistir, mas é tudo cortina de fumaça e tentativa de ganhar tempo, né? O Supremo tem atual entendimento que esse tipo de recurso só cabe quando o réu tem 2 votos favoráveis pela absolvição, e no caso só houve um, que foi o ministro Fux, né, pessoal, como nós já comentamos aqui. No caso do núcleo crucial, apenas o ministro Luiz Fux, assim como de ontem também, no núcleo 4, votou pela absolvição de 6 dos 8 acusados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Advogados afirmam que, mesmo sem um número alcançado, devem apresentar o pedido, né? Vou insistir de qualquer maneira. Enfim, Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, mas no âmbito de outra investigação que apura possível interferência do filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, no inquérito do golpe. O ministro Alexandre de Moraes viu o risco de fuga do ex-presidente. A Procuradoria-Geral da República já descartou, por exemplo, questionar a pena de Mauro Cid, que manteve a pena de 2 anos de prisão fechada no acordo com a delação premiada. Vamos relembrar aí a condenação do núcleo crucial, né, pessoal? Por 4 votos a 1, a primeira turma entendeu em setembro, vocês acompanharam aqui conosco, que ficou comprovada a atuação de uma organização criminosa que atuou para manter Bolsonaro no poder e que agiu para minar a confiança da sociedade nas urnas eletrônicas, pressionou militares para aderir à ruptura institucional, usou a máquina pública contra adversários num esquema que envolveu espionagem ilegal e disseminou dados falsos, além de ter atacado o judiciário. Traçou o plano golpista que previa até prisão e morte aí de autoridades, né, pessoal? Atos que, no entendimento do Supremo e da PGR, culminam nos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, ia falar agosto, pessoal, perdão, dia 8 de janeiro de 2023, às sedes dos 3 poderes em Brasília. O núcleo crucial foi considerado responsável pelo planejamento e articulação dos atos golpistas. Além de Bolsonaro, foram condenados Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro aí da Casa Civil, que foi candidato aí à vice-presidência aí com Bolsonaro na chapa, né, que perdeu para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, pessoal? Muito bem. Vamos continuar aqui no site do G1, pessoal. Trama golpista. Com a decisão da primeira turma publicada, quais são os caminhos a recorrer? Vamos entender. Advogados vão analisar o conteúdo da decisão colegiada e terão prazo para questioná-la. O posicionamento dos magistrados terá papel fundamental na definição dos caminhos possíveis para tentar reverter aí o resultado, né, pessoal? Isso é o de praxe aí, né? Com a publicação da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre o núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 aliados terão até a próxima segunda-feira, dia 27, para apresentar seus recursos lá na corte, né? Advogados vão se debruçar sobre o conteúdo da decisão colegiada. O posicionamento dos magistrados terá papel fundamental na definição dos caminhos possíveis para tentar reverter o resultado. Quando há condenação, a legislação permite a apresentação de 2 tipos de recurso, embargos de declaração e embargos infringentes. Esses últimos só são aceitos se houver pelo menos 2 votos para a absolvição, que não foi o caso, né? O que não aconteceu no julgamento, nem no núcleo principal, nem no de ontem, núcleo 4, né, pessoal? Só o ministro Fux se divergiu dos votos dos outros magistrados, né? Os 2 pedidos demandam que as defesas analisem detalhadamente os votos apresentados pelos ministros que vão constar no acórdão, o documento que expressa a decisão colegiada dos magistrados. É a partir deste material que eles podem colher os argumentos para questionar a decisão da turma. Em regra, são recursos que não mudam o resultado definido pelos ministros. Mas, a depender das teses construídas pelos advogados, eles podem pedir o chamado efeito modificativo para tentar mudar, por exemplo, o tamanho das penas ou reconhecer situações que extinguem a pena, como prescrição. Vamos lá, pessoal. Vamos ver as regras aí de cada um dos embargos, né, pessoal? Vamos entender direitinho e como funciona, né? Os embargos infringentes. O Supremo permite a análise de embargos infringentes quando a decisão não é unânime, ou seja, quando há voto divergente dos ministros. Esse tipo de recurso ficou conhecido no julgamento aí do mensalão.
Segundo entendimentos anteriores do tribunal, os embargos infringentes são possíveis quando caracterizada a divergência relevante a ponto de gerar dúvida razoável sobre o acerto de determinada decisão. Quando a Corte elaborou suas regras internas, deixou clara a previsão de embargos infringentes para determinações do plenário, que conta com a participação dos 11 ministros. Estabeleceu que o recurso só pode ser aceito se houver, no mínimo, 4 votos divergentes. Vamos continuar aqui. Na época, as ações penais só eram julgadas pela totalidade dos ministros e não havia deliberação dos processos penais nas turmas, que têm 5 integrantes. Por isso, não há previsão escrita do uso destes instrumentos para combater decisões dos colegiados. Assim, o Supremo construiu ao longo do tempo o entendimento sobre a aplicação dos embargos infringentes nas turmas. Eles podem ser apresentados caso existam 2 votos divergentes pela absolvição dos réus. Isso não aconteceu no caso aí, do núcleo principal. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou um pedido de embargo infringente por falta de 2 votos pela absolvição. O caso envolvia a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, pessoal, aí, a chamada Débora do Batom, que pichou, perdeu mané na estátua da Justiça durante os atos aí do 8 de janeiro. A defesa pediu a absolvição com base em divergências parciais dos ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin. Fux votou pela condenação em um dos 5 crimes. Zanin também votou pela punição, mas com diferença no tempo da pena, pessoal. Vamos continuar aqui, a nossa trilha aí sobre os embargos infringentes. Como não houve 2 votos pela absolvição, Moraes entendeu que os pedidos não poderiam ser admitidos, porque na verdade não houve divergência nesse sentido de absolvição ou condenação, pessoal. Eles condenaram, poder haver divergência no quesito de como eles condenaram, mas não houve aí divergência com relação à condenação. Ela foi condenada por todos eles, só que eles divergiram na questão. Na questão não condenou ela em todos os crimes e o outro foi questão de pena, mas não houve divergência aí no quesito absolvição, pessoal? Zanin e Fux não absolveram a Débora, Então, o restante condenou. Isso que tem que ficar claro, Tem que haver absolvição. Então, mais de um juiz teria que absolver a Débora para caber o embargo infringente, como nesse caso também só o ministro Luiz Fux absolveu aí o pessoal, Nem todos, porque ele condenou aí o Mauro Cid, A defesa pode apresentar o pedido, mas a análise da admissibilidade cabe ao relator, em decisão individual. Se ele rejeitar o recurso, a defesa pode apresentar um outro pedido para que o tema seja analisado de forma colegiada na primeira turma. Embargos de declaração. As defesas também podem apresentar embargos de declaração julgados pela própria primeira turma. Esse recurso é usado para apontar contradições ou trechos da decisão que não ficaram claros. Ou seja, para apresentar esse tipo de recurso, as defesas terão que debruçar sobre os detalhes do julgamento do colegiado em busca de pontos que possam ser aí questionados, no recurso. Normalmente, os embargos de declaração não mudam o resultado, mas em alguns casos o STF admite efeitos modificativos. Isso significa que, se o recurso for aceito, a decisão pode ser alterada, como a redução de pena ou até extinção de punição, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos relembrar a condenação aí do núcleo crucial. Por 4 votos a 1, a primeira turma entendeu em setembro que ficou comprovada a atuação da organização criminosa que atuou para manter Bolsonaro no poder, pessoal? Então, nós vamos agora encerrar o nosso vídeo, com as informações que temos até agora. Vamos continuar acompanhando, pessoal? Hoje, foi aí publicada a sentença aí de Jair Bolsonaro e os outros membros do núcleo crucial da chamada trama golpista, pessoal, que agiu aí, segundo a acusação, de maneira a minar principalmente a confiança da sociedade nas urnas eletrônicas. Esse é o principal caminho, para que Bolsonaro continuasse no poder, pessoal. Mas hoje também nós temos aí uma notícia, continuando aqui no GU, para
No G1, para ministro do STF, relação de Fux com colegas da primeira turma estava insustentável. Mas antes de falar disso, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós, ajuda no engajamento. A cada like, o YouTube vai reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e recomenda para quem não é inscrito no canal. Chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo e minha amiga, que já acredita no nosso trabalho, que já se inscreveu, já deixou like, já deixou comentário, já compartilhou nossos conteúdos, já nos segue nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, pessoal. Então, vamos nos conectar, vamos nos conhecer e vamos construir juntinhos a história do canal Justiça em Foco Notícias. Então, vamos falar aí da situação do ministro Fux, que pediu para deixar a primeira turma para a segunda, né, pessoal? A avaliação é de que o ministro ficou sem ambiente após o voto divergente no julgamento do núcleo crucial aí da trama golpista, né? Ele pediu transferência para a segunda turma, cabe ao presidente do STF, Edson Fachin, decidir, né, pessoal? Vamos ver. A decisão do ministro Luiz Fux de pedir para deixar a primeira turma do Supremo Tribunal Federal migrar para a segunda turma é mais do que uma simples movimentação administrativa, na esteira da aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, da Corte. Com certeza, né, pessoal? Na avaliação aí de integrantes do STF, ouvidos pelo blog aqui, né, pessoal, que nós estamos lendo no G1, a relação de Fux com os demais colegas da primeira turma estava insustentável. Segundo interlocutores, não havia mais clima nem ambiente para o ministro depois do seu voto divergente no julgamento do núcleo crucial da trama golpista em setembro, que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Fux foi o único a votar pela absolvição do ex-presidente. A divergência repercutiu muito entre os demais ministros e de lá para cá a situação foi ficando muito ruim nos bastidores. A transferência para a segunda turma, presidida por Gilmar Mendes, será decidida pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. Se a mudança for acatada, Fux pode deixar de participar de decisões relacionadas à tentativa de golpe. O ministro, entretanto, manifestou disposição para participar dos casos já marcados, né? Embora Fux não tenha citado casos específicos, a primeira turma tem previstos para novembro e dezembro o julgamento de 2 novos núcleos da trama golpista de 2022, que apura a tentativa de golpe de Estado. Além disso, há expectativa sobre como Fux vai se posicionar na segunda turma, sendo que já tem problema entre ele e Gilmar Mendes, né, pessoal? Pedido de transferência. No documento enviado a Fachin, na terça-feira, ontem, dia 21, pessoal, Fux cita o artigo 19 do Regimento Interno do STF para manifestar seu interesse em compor a segunda turma, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Fux integra atualmente a primeira turma, grupo responsável por julgar os réus da trama golpista. Também fazem parte os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A segunda turma, para a qual Fux pede transferência, contava com Barroso e tem como membros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Cada uma das turmas é composta por 5 dos 11 ministros do Supremo. A exceção é o presidente, que fica fora dos grupos, né, pessoal? Ele não participa de nenhum dos grupos. O presidente do momento é do STF. E esse, então, pessoal, é o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. E não se esqueçam, pessoal, fiquem conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.